Na parte, no primeiro tema aí, né, desse grande tema que é conservadores liberais, nós estamos falando da importância do tema, né? E nós vamos ainda continuar falando dessa importância do tema, claro que já entrando no tema em si, tudo bem? Só para deixar vocês aqui bem tranquilos, talvez esse módulo vai ser o maior módulo do curso todo. Por quê? Porque é o tema que traz mais polêmica, o tema que traz mais trabalho, e eu fiquei imbuído disso. A culpa é de vocês que fizeram o curso 1.0, que me deram lá uma avaliação, agradeço muito, foi nota máxima, né? A plataforma até me presenteou aí, e por conta disso estou aqui no curso 2.0, então eu agradeço. O que eu posso dizer, e também, lógico, as críticas foram muito boas, né? Tiveram excelentes críticas, né? A gente não gosta de receber crítica, mas elas foram boas, né? Algumas pessoas disseram, pô, professor, aborda mais o tema mais aqui pro lado liberal, o senhor está muito conservador, pô, poderia pegar mais autores liberais. Eu achei muito válido isso. Achei válido, as pessoas me mandaram vários nomes de autores, livros, temas, textos, e saibam que, claro, não consegui ler todos ainda, mas eu leio tudo. Eu tenho essa fome por conhecimento. Eu nunca digo que sei tudo, né? Eu sempre estou ali querendo aprender, e sempre tem uma leitura, e o aluno sempre contribui, e eu espero que vocês contribuam com isso. Só uma outra coisa aqui, a questão das perguntas. Curso 1.0, as pessoas faziam perguntas muito longas, né? Então ele contextualiza, não precisa, vai no foco, não entendi isso da aula e tal. Tem perguntas que a gente às vezes não consegue responder, por quê? Porque às vezes assim, tem vezes que sou eu mesmo que vou lá, ou os professores que... Tem vezes que não, que é um monitor que pega as perguntas e mandam para nós. E tem perguntas que não são da aula. Então o cara fala, professor, em que pese não seja da aula, eu tenho uma dúvida. E aí fica difícil, porque a gente tem que focar na dúvida das aulas, tudo bem? Então, nos perdoe por essa rigidez, mas senão a gente não consegue atender todo mundo. Porque no curso 1.0 nós chegamos a bater mais de 1.100 perguntas. Repito, 1.100 perguntas, então é muita pergunta. Então a gente tem que selecionar, tudo bem? Então não fique... E lembrando, é um chat que tem das perguntas, e às vezes muitas pessoas fizeram a mesma pergunta, aí tem uma resposta, aí vocês vão lá e consultem, tudo bem? Eu acho que tá bom assim, né? Né, produção? Tá legal, né? O pessoal aqui também, o pessoal fica à vontade aqui em fazer perguntas, tá? Eu pedi que eles fizessem as perguntas mais longas, fizessem no intervalo, e aí eu respondo em sala de aula inserindo no tema, tudo bem? Bom, vamos lá. É o seguinte, tem uma questão, como a gente vai tratar sobre ideias, né? Tem uma questão aqui de falar sobre ideias, e tem pessoas que usam uma expressão, uma locução que eu acho muito da equivocada. É dizer assim, que a ideia ela é a falsa impressão da realidade. Não é. As ideias, elas não são falsas impressões da realidade, tá? Agora, existe uma coisa, o seguinte, de eu afirmar isso daí, que as ideias não são falsas impressões da realidade, existe um abismo para dizer que só as ideias explicam a realidade. Veja que há um abismo de diferente entre afirmar uma coisa e concluir essa outra, tudo bem? Então eu consigo afirmar que ideias não são falsas impressões da realidade, mas eu não posso dizer que as ideias, só elas explicam a realidade. Por que isso? Porque aí vem um tema, eu não vou aprofundar, tá? Eu sei que toda vez que eu toco, já toquei nesse tema no curso passado, e aí todo mundo... Por quê? Porque esse tema aqui requer um curso próprio. Não dá para você tratar em um módulo, né? Todas as vezes que eu vi, eu tô com o hábito do Sérgio Moro, né? No final, né? Tô com o hábito do Sérgio Moro. Tem muitos vídeos que eu vejo, 20, 15 minutos, sobre o tema positivismo. E eu falo, olha, pobre do cara que tenta tratar positivismo em 20 minutos. Pobre do cara, porque ele vai apanhar, é certeza. Por quê? Porque o positivismo começa com um cara chamado Augusto Conte. Só que ele se desdobra no século XX em vários segmentos. Por exemplo,
no direito, ele vai tomar corpo com um cara chamado Hans Kelsen, que era um austríaco, que escreve um livro, A Teoria Pura do Direito. Ele vai tratar... Tanto é que ele é chamado de príncipe do positivismo. E que no final da vida dele, lá nos Estados Unidos, ele vai refutar a sua própria afirmação, que é o positivismo resolve tudo. Ele vai dizer, acho que não resolve não. E aqui que eu quero entrar. Nós temos o positivismo e as ideias. Tem positivistas que dizem o seguinte: o positivismo resolve tudo. Ele consegue apreender e explicar a realidade sozinho. Então, ou seja, a ciência, tá, consegue, ignorando as ideias, explicar a realidade. Essa afirmação, a meu ver, ela não é verdadeira. E nós vamos entender o porquê. E há aqueles, como eu já disse, que dizem que afirmam que as ideias, sem a ciência, conseguem explicar a realidade. Esses dois extremos, eles não conseguem explicar fenômenos simples. Como, por exemplo, no campo das ideias, o cara ignorar a ciência, como ele explica, por exemplo, uma análise econômica, uma análise de mudança da sociedade, mudança legislativa. Isso você não explica só com ideias. Existe ali uma carga positiva de ciência. Enquanto que no positivismo, você tem as ideologias, por exemplo. Tem ideias que mudam, ou elas mudam literalmente o curso da sociedade. Como que a ciência explica? Não explica. Então nós temos que entender que o positivismo não dá para abandonar. Então eu vejo muitas pessoas dizendo, positivismo é coisa de... Eu já ouvi isso. Positivismo é coisa de esquerdista. Como se Augusto Comte fosse um esquerdista. Isso não tem... É um enquadramento reducionista, né? Bom, então o positivo... Você quer ver um exemplo de positivismo? Claro, é o que nós estamos vivendo hoje, a pandemia. Dá para você embarcar numa ideia? Olha, eu tenho uma ideia aqui. Eu tenho uma ideia que a pandemia, ela é um vírus criado, assim, um vírus criado não, uma ilusão criada na sociedade que, na verdade, não existe. Isso é obra do comunismo. Vamos ignorar todos que essa histeria passa. E aí, dá para abandonar a ciência? A ciência está lá tirando o sangue do cara. A ciência está lá olhando, não, tem um vírus aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui mostrando toda a sua atuação dentro do organismo. Nós vamos ignorar isso? Não dá para ignorar. Claro que existe os excessos de todos os lados, a ciência alarmista, né? E você tem a ideia negacionista. Esses dois extremos é muito ruim. Então você tem que procurar sempre o equilíbrio. É olhar para a ciência e falar, não, tudo bem. Mas existe aqui uma carga axiológica, ideias aqui muito extremistas, tal. Vamos tentar equacionar aqui, certo? Bom, então as ideias são versões da realidade. E no fim das contas é o seguinte, por ser versões da realidade, as pessoas sempre perguntam o seguinte, Fábio, o que é ideologia? Eu não vou aqui remeter ao conceito de Marx, em que pese ele não esteja errado. Porque ele vai criar a ideia, a percepção que nós temos hoje ruim de ideologia. É ele que é o idealizador da ideologia, o conceito de ideologia ruim. Mas o que é uma ideologia em si? Nada mais é do que alguém imbuído desta ideologia atribuir a melhor visão de mundo para si. Por exemplo, o liberal vai falar assim, olha, o liberalismo é a melhor ideologia. Por quê? Por isso, isso, isso. Então, a visão de mundo dele, imbuído... Pense na ideologia como um óculos. O cara pega lá o óculos do liberalismo e coloca e vê o mundo. Ele vai falar, esse mundo para mim é melhor. O cara que é socialista vai pegar o óculos socialista, pôr o mundo e ver o mundo. E eu não estou dizendo aqui dos desonestos intelectuais. Não é desses. Eu estou falando daqueles caras que verdadeiramente acreditam naquilo que falam.
Por exemplo, eu sou capaz de dialogar com um socialista, um comunista, que verdadeiramente acredita naquilo. Por quê? Porque quando eu vejo verdade naquilo que ele defende, eu me sinto mais à vontade de tentar convencê-lo de que aquilo é um equívoco por alguns pontos. Quando você sabe que o cara está defendendo uma ideia da qual ele não acredita, mas ele é conveniente naquele momento defendê-la, esse cara não serve para... Você não consegue debater com esse indivíduo, porque ele não acredita naquilo que ele está falando. É só um personagem. Por isso que eu digo, é bom que nós tenhamos comunistas, socialistas, mas esses de verdade, que acreditam. Porque esse você consegue, com argumentos, convencê-los. Por quê? Porque eles estão imbuídos na busca de uma verdade. A deles, naquele momento, pelo menos aos nossos olhos, lembrem-se de Max Weber, objetividade possível, vamos nos distanciar desses apegos passionais. Ele tem uma verdade, é dele aquela verdade. Ele acredita que o mundo comunista é o melhor, que o mundo socialista é o melhor. Qual é a função daquele... Claro, que com o passar do tempo, aqui fazendo só essa explicação que beira a obviedade ululante, com o passar do tempo nós sabemos que algumas ideologias aplicadas na prática não deram certo. O socialismo não deu certo. O comunismo não deu certo. Um certo tipo de conservadorismo reacionário não deu certo. Pega aí os conservadores Tories, por exemplo, do partido Tory, que eram absolutistas. Eles eram conservadores. Dá para você defender esse conservadorismo? Bom, eu acho que não. Uma monarquia absolutista? Eu penso que não. Você pegar, por exemplo, um liberal radical da época dos primeiro e segundo reinado, um radicalista que ele beirava ali uma defesa do democratismo. Não dá para achar que isso é saudável. Então, naquele momento, essas pessoas acreditavam nisso. Tanto é que Rui Barbosa, um grande liberal e que teve um trânsito muito bom entre os conservadores... Não tem conservador que fala mal do Rui Barbosa, viu? Naquele momento, muitos conservadores diziam, esse cara é um poço de conhecimento. Rui Barbosa, tem um determinado discurso dele, do Rui Barbosa, quando ele se candidatou à presidência da República, por 2 vezes, em 1910 e 1920, ou 16, aqui me foge, acho que 1910 e 1919. Ele se candidatou nesses 2 períodos como presidente, e nos discursos dele, tem uma hora que ele fala, olha, nós precisamos ouvir os nossos irmãos socialistas. Se você pega esse trecho dele, descontextualiza, o que você vai falar? Esse cara é esquerdista, como chamando os nossos irmãos socialistas? Ele não sabe o que o socialismo fez para o mundo? Não, ele não sabe, porque ele morreu antes. Ele morreu antes, ele morreu, se não me engano, em 1923, em 1917 teve a grande Revolução Russa, mas não era como nós hoje vemos a coisa rápida, né? Demorava para chegar no Brasil. Então ele não viu o stalinismo, ele não viu a Guerra Fria, ele não viu. Então ele naquele momento, em 1910... Estava começando ainda as discussões socialistas. Aqui no Brasil a gente vai ver, acho que em 1800 quase em 1900, se eu não me engano, o primeiro cara que escreve sobre o socialismo, posso estar equivocado aqui, viu? Foi Tobias Barreto. É o primeiro cara que fala sobre socialismo no Brasil. Que foi um professor de direito, acho que no Ceará, se eu não me engano. É o primeiro cara que vai falar, e ele nem vai falar mal, viu? Ele vai falar ali, olha, eu acho que tem alguma coisa de autoritarismo, mas não sei. Então ele vai tateando isso daí. E veja que Rui Barbosa, ele não tendo ainda a compreensão, então ele acha uma ideia nova. E veja como ele era um liberal mesmo, raiz, né? Ele era um cara, é uma ideia nova, vamos ouvir. Olha que sabedoria. Tudo bem, hoje talvez se Rui Barbosa fosse vivo, ele não defenderia o socialismo. Então nós temos que trabalhar com essas premissas, né? Bom, feita essa consideração, vamos lá. É o seguinte, no Brasil, fazendo essa análise, esse método de contextualismo,
No Brasil, nós tínhamos 3 arquétipos aí, né? O conservadorismo, o liberalismo e o socialismo. É bem verdade que o socialismo ele é o mais jovem de todos. Eu poderia dizer que até antes do socialismo existiam 3 arquétipos também, mesmo antes do socialismo. Só que nós tínhamos o conservadorismo, o liberalismo e o liberalismo radical. Nós temos alguns liberais radical. Por exemplo, um grande liberal radical que embasou muitos radicais no Brasil foi o Abad Rainal. O Abad Rainal era um liberal radical. Inclusive, ele é base teórica para os Inconfidentes, que eram radicais. Eram radicais. Tá? Então, eles eram liberais, alguns até conservadores, mas aqueles que eram liberais e impulsionaram os Inconfidentes, eles eram radicais. Eu sei que aqui vai ter discordância, não, mas não acho que eles eram radicais. Eles eram radicais. Os autores tendem... É porque a base teórica deles era o Rainal. Rainal era um cara radical. Então nós vamos estudar também um pouco sobre Rainal, o Abad Rainal. Bom, então, até mais ou menos 1870 no Brasil... mas antes, só pontuar aqui. Então, o Brasil passa a ser Estado, né, a ser Brasil mesmo, a partir da chegada da coroa em 1808. Tá? E depois, com a queda do Império, em 1889. Né? Um bom autor para se estudar aí é o Joaquim Nabuco, né? Que era também um cara que transitava bem entre os liberais e os conservadores. Tá? Bom, então nós tínhamos aí a partir de 1808 a construção do Estado Nacional. Antes disso nós não tínhamos um Estado Nacional. Começa a ter essas vertentes muito claras no Brasil, o conservadorismo, o liberalismo e o socialismo, mas eu vou falar um pouco antes, porque muitos liberais radicais da época, não se enquadrando no liberalismo e no conservadorismo, eles vão achar um certo consolo intelectual no socialismo, tá? No socialismo, não todos. Então, até 1870 impera no Brasil uma hegemonia conservadora. E nós vamos entender o porquê. Porque a ideia era a construção de Estado. Como a construção de Estado perpassa, primeiro, pela ordem, por instituir uma autoridade e ter uma ordem forte, os conservadores vão dizer, depois a gente discute liberdade. Por hora é ordem e autoridade. Depois a gente discute liberdade. Então até 1870 vai ter essa hegemonia conservadora. Mas mesmo com a hegemonia, os conservadores estavam lá fazendo pressão. Os liberais estavam lá fazendo pressão. Tá? E é o Estado Nacional, né, uma vez criado, que vai criar a sociedade brasileira. Tá? Bom, com a criação da sociedade brasileira, estou aqui sintetizando, depois a gente vai esmiuçar. Com a criação da sociedade brasileira, nós temos uma oligarquização. O que são oligarquias? É quando o poder está ali nas mãos de um grupo de pessoas e ele é passado para um outro grupo de pessoas de forma muito específica e muito particularizada. É aquele grupo. Basicamente ficava aqui o poder, ou era na sociedade paulista ou na sociedade mineira. Isso até depois da República, isso muito explica porque a velha República era uma república oligárquica. Porque ora estava na mão de um determinado grupo, ora na mão de um outro determinado grupo. Depois nós temos a democratização do Brasil, né? E aí começa a ideia de inserção de outras pessoas nessa democracia, nessa república, né, em especial. Depois nós temos a socialização do poder. E não é socialismo. Socialização é outra coisa. É uma ideia de que todo mundo pode participar desse processo democrático, tá? Seja ativamente como um eleitor e etc., ou também como um candidato, alguém que possa governar sem pertencer a nenhum grupo, a nenhuma elite. Tá? Então começa esse processo que vai
desembocar no que nós temos hoje como democracia. Eu sei que muitos vão questionar a nossa democracia, por quê? O brasileiro, você vai ver que é muito curioso, porque nós temos uma mentalidade ainda de muitos pombalinos, né? Vocês vão entender, é com base no Marquês de Pombal, de que o Brasil só funcionaria se fosse uma monarquia, né? E se nós tivéssemos um rei soberano e absolutista. E isso daqui é um fato. Você vê hoje muitas pessoas, eu vou discutir isso no próximo módulo, muitas pessoas, ao defender a monarquia, beiram o absolutismo. Querem acabar com o Congresso, com o Parlamento, querem acabar com a Suprema Corte, querem viver um Estado absolutista em que um manda. Apenas um. Então vai lá e fala, eu quero isso. O problema é que nesse modelo, nós temos alguns grandes desafios nesse modelo. O desafio é, e se nós não aceitarmos mais esse imperador, o que fazer? Alguns vão dizer guilhotina. Bom, nós vamos voltar à época, nós vamos nos tornar os iluministas franceses, né? Então, o problema de ter uma monarquia absolutista é isso, que o fim, caso as pessoas não aceitem, ou você mata o rei, porque ele não sai de lá. O imperador não sai, o imperador absolutista, ele não fala, tudo bem, gente, desculpa, eu errei, fazer o quê? Porque ele está acima da lei, né? Ele está acima de um ordenamento jurídico, né? Bom, mas nós vamos falar disso aí no próximo bloco.